Este é o Momento com a Palavra. Eu sou o pastor Djalma Martins. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Se você está passando por aqui pela primeira vez ou já está acostumado a ver os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, faça parte do nosso trabalho. É muito importante a sua inscrição porque você fortalece o canal. Deixe também o seu like se você gostou, é claro, e compartilhe, né? Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que todos, né, de uma forma emergencial, possa receber a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre antes que o milagre aconteça. Percebemos que durante a nossa vida, Deus nos prepara, Deus ele vai nos aperfeiçoando. Nós temos falado bastante sobre esse tema. Porque nós somos imediatistas, geralmente queremos que as coisas aconteçam no momento e da forma que nós pensamos, né? Que seria urgente para nós. Mas às vezes não estamos preparados para a ação de Deus. E aí nós temos, nesse texto da palavra do Senhor, o texto que está em Marcos, no capítulo 5, né, do versículo 24 até o versículo 34, são 10 versículos aqui, que conta a história de uma mulher que tinha uma enfermidade, ela tinha uma hemorragia interna, a Bíblia chama de fluxo de sangue. E essa mulher já havia sofrido, né, durante muitos anos e buscado ajuda em vários médicos. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo que ela tinha buscando essa alternativa, porque essa enfermidade a afastava das pessoas que ela amava. Ela era considerada impura por causa dessa enfermidade, e ela não podia tocar no marido, tocar nos filhos se ela tivesse, não podia abraçar as pessoas a quem ela amava, ou seja, ela não tinha uma vida social, ela não tinha uma vida religiosa e, particularmente, não tinha uma vida espiritual. E essa enfermidade a afastava da vida, né? Praticamente durante todos esses anos, o texto fala que ela sofria dessa enfermidade já há muito tempo e buscava, né, alternativa para a sua vida. E aí ela ouve sobre Jesus. Alguém falou sobre Jesus para ela. E aí nós entendemos que há todo um processo, né, de Deus na vida dessa mulher, preparando o coração dela para um grande milagre que Jesus realizaria nela. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Para vermos o que isso tem a ver com a nossa realidade de vida, né? Como podemos nos preparar, como podemos treinar a nossa vida, como podemos aceitar o que Deus faz por nós, até que experimentemos o milagre na nossa vida, seja na área que for. Então, antes que o milagre aconteça, primeiro nós compreendemos através da experiência dessa mulher que é preciso desenvolver, né, e manter uma esperança sobrenatural. É preciso desenvolver e manter uma esperança sobrenatural. Do versículo 25 até o versículo 27, o texto fala assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos, ela havia 12 anos sofrendo dessa enfermidade, diz o texto, que era uma hemorragia, e ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. No versículo 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Né? Versículo 27 e o versículo 28 também. Essa mulher, ela, segundo o texto, ela tinha uma esperança natural, uma esperança de ser curada. E através dessa esperança natural, ela investiu em médicos, ela buscou a cura em vários médicos, ela buscou alternativas e ela não conseguiu encontrar. O que nós vemos aqui é o Espírito Santo fazendo um trabalho na vida dela, transformando a realidade de uma esperança natural para uma esperança sobrenatural. A esperança natural, ela tem um tempo de funcionamento. Ela nos leva até um estágio da vida. Às vezes nós esperamos, nós investimos em algo, trabalhamos, buscamos ajuda, como era o caso dela aqui, médicos, fazemos o que podemos fazer, mas tem uma linha que divide a esperança natural da esperança sobrenatural.
E essa linha, ela é traçada, ela é dividida pela presença de Jesus. Quando Jesus entra na nossa história, nessa história que estamos sofrendo, que estamos passando, que estamos vivendo, a nossa esperança tende a ser transformada da esperança natural para a esperança sobrenatural. O texto diz que quando ela ouviu falar de Jesus, e alguém falou com muita convicção, né, a esperança natural dela não teve fim. O que é importante a gente pensar é que muitas pessoas não conseguem ouvir de Jesus, não conseguem receber, né, essa informação de que existe alguém que a ama, de que existe alguém que está preocupado com ela, de que existe alguém que pode fazer algo a mais pela vida dela. Então, muitas pessoas acabam ficando apenas na esperança natural, parando na esperança natural, ou seja, esgotando todos os seus recursos e às vezes adoece, porque a palavra de Deus também diz em Provérbios 13:12 que quando a esperança tarda, adoece o coração. Então, essa é a linha que divide uma esperança natural da esperança sobrenatural. É quando Jesus entra na história. Eu quero dizer, nesse momento, Jesus, ele quer entrar na sua história. Ele já entrou na sua história para transformar a sua esperança natural numa esperança sobrenatural. Não importa quanto tempo você vem sofrendo uma situação, não importa quanto tempo você vem lutando para mudar essa situação, seja de uma enfermidade, seja de um problema na sua família, seja no seu casamento, seja um problema pessoal, interno. O mais importante é que você entenda que quando Jesus entra na sua história, ele pode transformar a sua esperança natural em uma esperança sobrenatural. Foi o que aconteceu com essa mulher que tinha uma hemorragia interna. Todo o processo começou aí, quando Jesus entrou na causa dela, quando Jesus entrou na história da vida dela. Jesus quer entrar na história da sua vida. Ele quer transformar a sua esperança natural numa esperança sobrenatural. Mas também, antes que o milagre aconteça, é preciso ouvir de Jesus e considerar o que se ouve a respeito dele. O versículo 27 fala isso, que ela ouviu a respeito de Jesus e considerou. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. O que ela ouviu a respeito de Jesus, ela absorveu e deixou entrar no coração. E quando essa palavra a respeito de Jesus, ela ouviu sobre a fama, né? Alguém que pregou para ela, alguém que falou de Jesus para ela, disse o quanto Jesus era poderoso para fazer algo acima daquilo que ela esperava. E ela acreditou. Sabe o que acontece? Sabe por que muitas pessoas não passam do estágio de uma esperança natural para uma esperança sobrenatural? É que ouve sobre Jesus, ouve o testemunho daquilo que Jesus já fez, leia a palavra de Deus, mas não consegue acreditar, não consegue crer que Jesus tem poder, né? Ela diz aqui, se eu apenas tocar na roupa dele. Ou seja, ele não precisa fazer nada, não precisa falar nada. Eu quero apenas tocar, porque ela falou dentro do coração dela. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Era muita convicção, era muita fé, havia muita certeza. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela pensou, ali está a solução para a minha vida. Ali está a solução para o meu problema. E eu vou buscar isso. E ela foi, avançou no meio de uma multidão e tocou Jesus de uma forma sobrenatural, convicta, crendo que a esperança dela havia levado à solução, que era Jesus Cristo. Antes que o milagre aconteça, é preciso ouvir de Jesus e considerar o que se ouve a respeito de Jesus. O problema é que muitas pessoas deixaram de acreditar no poder de Jesus. Muitas pessoas passaram a acreditar no poder dos homens, na medicina apenas, dos acontecimentos, das pessoas, na tecnologia, mas pararam de acreditar no poder de Jesus. Se você acreditar no poder de Jesus, muitas coisas podem acontecer de forma sobrenatural na sua vida, porque ele tem todo o poder em suas mãos. Em terceiro lugar, antes que o milagre aconteça, é preciso crer que Jesus é maior do que o que se fala a respeito dele. É interessante que essa mulher, ela com certeza ouviu muitas coisas boas sobre Jesus. Assim, ele é poderoso. Eu já vi ele fazer muitas coisas, muitos milagres. Mas a fé que ela tem vai além do que ela ouviu. Olha o versículo 28, ela fala assim, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele. Essa fé, a fé que essa mulher tinha no que Jesus podia fazer por ela,
Era uma fé tão fundamentada pela ação do Espírito Santo, tão cheia de Deus essa fé, que ela falou assim: eu quero apenas tocar na roupa dele que eu vou ser curada. Ele não precisa falar comigo, ele não precisa estender a mão sobre a minha cabeça, ele não precisa tocar em mim, eu vou tocar nas vestes dele. Eu não preciso nem tocar no corpo, no cabelo, nas mãos dele, é só tocar nas vestes que eu serei curada. Essa mulher nos mostra que é preciso crer que Jesus é maior do que o que se fala dele. Mesmo que as pessoas possam elogiá-lo, falar que ele fez milagre, que ele operou grandes coisas, mesmo que as pessoas possam, com as palavras, colocar Jesus no alto, exaltar Jesus, glorificar Jesus, nada se compara à grandeza que ele tem, ao poder que ele tem. Ele é bem maior do que o que se fala a respeito dele, porque ele é Deus. Porque todo o poder está em suas mãos, porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu as profundezas do inferno, nada foi capaz de prendê-lo. Em Jesus está todo o poder, nós precisamos crer nisso, que nada pode resistir ao poder de Jesus. Então, a fé que essa mulher tem é uma fé que vai muito além daquilo que se fala a respeito de Jesus, uma fé experimental, é uma fé que o coração dela começou a nutrir quando ela ouviu falar de Jesus. É uma fé que se tornou real para ela, uma fé que se tornou verdadeira para ela. E quando isso acontece, nós nos preparamos para o milagre. Mas a Bíblia também diz que antes que o milagre aconteça, é preciso saber o que realmente se quer antes de se aproximar de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus sabe o que você precisa, conhece o que você precisa. Antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, a Bíblia diz que o Senhor já sabe aquilo que precisamos. Mas, da mesma forma, o Senhor quer ouvir de nós, quer uma atitude nossa. Versículo 27, versículo 28, diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Sabe o que isso nos diz? Sabe o que esse momento da palavra nos diz? É que ela sabia o que ela queria. Ela não estava ali pela festa, não estava ali pela brincadeira, não estava ali para se aparecer, como muitas pessoas às vezes fazem. Não estava ali apenas para dizer que estava fazendo número. Ela sabia o que ela queria. Ela queria o milagre de Jesus na vida dela. E ela se aproximou e tocou, pensando: só em tocar eu serei curada. Então nós aprendemos que é preciso saber o que realmente queremos antes de nos aproximarmos de Jesus. Antes de abrirmos o coração para Ele, antes de mostrarmos para Ele aquilo que queremos. Essa mulher ela não falou nada, ela não abriu a boca para falar nada, mas a atitude dela mostrou para Jesus o que ela queria, o que ela precisava. Ela venceu uma multidão que estava diante dela. Ela não se envergonhou da multidão que estava lá. E ela tocou em Jesus com fé, crendo que ela seria curada. Toque em Jesus. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Toque em Jesus com fé. Eu tenho certeza que virtudes sairão dele sobre a sua vida. Ele conhece quanto tempo você vem sofrendo, você vem lutando por esta causa. Ele sabe como é a sua vida, o que você tem passado. Mas toque no Senhor com fé. Creia, toque com convicção, sabendo aquilo que é de fato uma necessidade da sua vida. Toque. Por último, é preciso de coragem para assumir Jesus publicamente. É preciso ter coragem para assumir Jesus publicamente. Jesus lança 3 desafios a esta mulher. E ele está nos lançando 3 desafios neste momento. Esses 3 desafios são importantes nessa vida com Cristo, nessa vida de resoluções, nessa vida de recebermos vitórias do Senhor e vencermos, apesar dos obstáculos, das multidões, dos problemas e do tempo que nós estamos passando sofrendo uma situação. Os 3 desafios são: primeiro, Jesus desafiou a mulher a uma atitude pública de declaração de fé. Você precisa dizer para todo mundo que você crê em Cristo. Você não pode ter medo de dizer isso. Você não pode ter vergonha de dizer isso. Que crer em Cristo, que sabe que Ele é capaz de transformar a sua realidade de vida, que sabe que Ele é capaz de fazer muito mais do que você
espera. No versículo 32 diz assim: ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Ela confessou Jesus publicamente. Ela não apenas confessou a Jesus o que ela sentia, mas quando tudo parou, imagina essa cena, uma multidão, Jesus grita assim: alguém me tocou. Todo mundo para ouvir o que Jesus ia dizer. E todo mundo se volta para ela. Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos até chegam a falar: Senhor, muitas pessoas te tocaram. Ele fala: não, alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com convicção. Alguém me tocou com a vida, com a alma. Alguém me tocou de uma forma diferente. E ela fala: fui eu, Senhor. Ela levanta a mão e fala: fui eu, Senhor, eu que te toquei. Ela confessa essa fé publicamente. Ela não tem vergonha de se expressar publicamente a respeito de Jesus. Hoje existem muitas pessoas que creem, que querem seguir Jesus, que querem receber as bênçãos de Jesus, que querem ser curadas, que querem o milagre de Jesus, mas têm vergonha de assumir Jesus publicamente. Tem uma vida no anonimato, tem uma vida às escondidas, e aí acabam sofrendo as consequências disso. Mas outro desafio que Jesus lança aqui para ela é que Jesus desafiou a mulher a uma atitude pública de adoração. Isso é muito legal, porque ela falou da fé dela, mas a adoração é a expressão da vida. É viver de forma que retrate o que ela realmente acreditava. E Jesus desafia ela a adorar, e essa mulher se coloca na presença do Senhor, né? Ela se prostra diante dele em adoração, e ela declara diante de Jesus a grandeza que Jesus representava para ela. Ela está dizendo diante de Jesus: o Senhor é o Deus da minha vida. Eu reconheço o Senhor como o Deus da minha vida, como a solução para a minha vida, para os meus problemas, para as minhas dificuldades. Eu reconheço o Senhor publicamente. Eu adoro o Senhor. Mas o último desafio é o desafio de testemunhar desse Cristo perante todos. Ela aceita esse desafio. Ela não quer só o milagre, ela quer viver Jesus. Versículo 30, versículo 34 fala muito sobre isso, né? E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Jesus está falando isso para você nesse momento. A sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Não importa quanto tempo você vem lutando por uma causa, por algo importante na sua vida, não importa os obstáculos que estão diante de você, mais importante é que você toque em Cristo com a fé, crendo que Ele é poderoso para agir sobre a sua causa, sobre a sua vida. E aceite esses desafios do Senhor. Aceite fazer uma pública profissão de fé para todos que estão à sua volta. Aceite ter uma atitude de vida de adoração ao Senhor Jesus constantemente, seja no seu trabalho, na sua casa, no seu lazer, nos seus planos, nos seus relacionamentos, em tudo que você fizer, tenha uma atitude de adoração ao Senhor Jesus. E por último, tenha uma atitude pública de testemunho. Jamais se esqueça de que outras pessoas precisam ver o milagre que Jesus realizou na sua vida. Não se esqueça disso, que muitas outras pessoas precisam ver o milagre que Jesus já realizou na sua vida. Que Deus nos abençoe. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao nosso amado e glorioso Jesus Cristo. Fique em paz. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu like, ele é muito importante. Eu tenho visto que no último vídeo nós tivemos poucos likes. Se você gostou, é claro, né? Deixa o seu like, porque ele é importante para que
esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. Eu tenho certeza que, em nome de Jesus, o Senhor continuará agindo na sua vida e em nossas vidas. Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração, em nome de Jesus.